Boa tarde, pessoal. Obrigado, Inestec, pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho para vocês sobre esse tema tão importante que é dados. E estava brincando ali com o Aquiles, falei, posso usar uma frase sua que você usou numa apresentação ali. Ele colocou numa frase, numa apresentação deles, num evento que ele fez. Em Deus confiamos, o restante nos tragam dados. Então ele falou, me deu a permissão para usar, então eu começo com essa frase aí, né? Pessoal, eu sou gestor de tecnologias da empresa Budel Transporte, uma transportadora, que desde 2019 vem trabalhando muito forte nessa parte de dados, tá? A gente tem vários equipamentos, vários fornecedores de serviços, de dados, e o nosso papel lá do meu time é fazer com que tudo isso seja digno, fidedigno, para que os nossos clientes, tanto os externos, nossos embarcadores, os nossos motoristas, os nossos clientes internos, sejam time de qualidade, time de segurança, time de logística, interpretem esse dado, essa informação e tomem as decisões estratégicas de maneira mais assertiva possível, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho o nosso portfólio. Budel é uma empresa de 40 anos, 900 veículos, certificados ISO 39000, 9001. Alguns fornecedores de dados para nós. Nós temos fornecedores de dados sendo imputados tanto softwares, tanto hardwares. Então, tudo começa com PGR e GR, até a nossa GR está aqui prestigiando, obrigado a Monisat. Nós temos também, sendo imputados dados, nosso hardware, que é um equipamento da Trucks Control, que é o satelital, o rastreador. Então, um equipamento que posiciona de segundo a segundo, dando a posição do equipamento. Sensores de porta, painel, desengate, aonde que o motorista abriu a porta, aonde que ele engatou, aonde que ele desengatou, se ele abriu o painel, aonde que ele pode abrir, aonde que não pode. Se ele tem uma rota específica para fazer, se ele desviar dessa rota, ações podem ser tomadas, como o bloqueio do caminhão. Atraso e perca de sinal, esse veículo não pode ficar sem posicionamento. Se ele ficar sem o posicionamento, ações também são tomadas, ligar sirene, desligar sirene. Controle de paradas, existem postos que são determinados para esses motoristas pararem. Então aqui a gente começa a atrelar algumas situações. Por exemplo, se eu tenho um motorista que está desviando muita rota e está gerando muito fadiga, eu começo a ter algumas situações onde o motorista que pode estar obstruindo a câmera, gerando fadiga, desviando rota, tendo muito atraso de sinal, eu começo a gerar algumas coisas aqui. Junto com as câmeras, nós trouxemos uma solução da Inestec, que é a Onesys, onde 1 hora por semana, por caminhão, a gente faz a análise daquela câmera interna em busca dos desvios que, apelidado carinhosamente pelos nossos motoristas, chamaram de robozinho. Ele capta ali os desvios de objeto solto na cabine, interação com o objeto. Aqui no caso o motorista está ingerindo uma garrafinha de água, não pode fazer esse movimento, tem que fazer o movimento no canudinho. Distração, mexendo no painel ali. Mão fora do volante, ele está com a mão na marcha. Lembrando que não é porque você tirou a mão do volante que vai gerar esse evento, mas ele tem uma parametrização, um delay ali. Ele não pode ficar muito tempo fora com a mão. Nós já tivemos casos, eventos em que o motorista ele estava com as duas mãos no volante, firmes, como o pessoal chama, e um veículo veio de frente e invadiu a pista, simplesmente. E o motorista, se ele não tivesse com as duas mãos firmes no volante, ele não teria conseguido fazer esse movimento e tirar a cabine. Se ele não tivesse conseguido fazer isso, talvez ele não teria contado a história pessoalmente para nós.
Então, se ele tivesse talvez dessa maneira, ele teria, ainda mais com a mão para dentro do volante assim, ele teria feito somente isso aqui e não teria conseguido. Então, a importância de tratar os dados, não somente gerar, coletar, mas também ter um programa de ação, que lá na frente a gente vai mostrar o que a gente faz. Carona. Bendito do celular. Opa. Carona. Celular. E cortina fechada. O porquê da cortina fechada? Se eu tenho uma cortina fechada, eu posso estar obstruindo um objeto solto ou uma carona lá dentro. E o sem cinto. Pessoal, aquele era um outro pilar de dados que a gente trabalha. Dados de câmera, tá? Dados de imagem. Agora a gente vai trabalhar talvez o principal pilar de geração de dados com vocês, a parte de telemetria. Essa semana nós tivemos a Fórmula 1 aqui no Brasil, telemetria da Fórmula 1, com o conceito de sermos os campeões na pista. A gente tinha um profissional que nasceu com um dom, um Ayrton Senna, um Schumacher, mas a gente tinha também outros profissionais que tinham capacidade de serem campeões, mas não tinham nascido com o dom. O que fazer então? Nessa hora a telemetria vinha para ajudar a equipe do box a ajudar aquele profissional na pista, trazendo dados, coletando dados e trazendo e auxiliando em tempo real aquele profissional, que também é um profissional, a ser o campeão na pista. Numa transportadora, a ideia é a mesma, é ser os campeões na pista, mas em segurança e economia, não em velocidade. Então a gente trabalha esses pilares. De que forma? Trazendo os relatórios de jornada dele, atendendo a lei do motorista 13103, que horas que ele iniciou, que horas que ele terminou, total de direção, se ele fez a refeição dele, sim ou não. E aqui, coletando e tratando o principal item de uma transportadora, a vida do motorista. Aqui a gente controla o que a gente tem de mais precioso, a vida dele. A gente controla freada brusca, perca de 12 km por hora em menos de um segundo, curva brusca, a tal da força G, o dado se ele inclinou a cabine a mais de 0,3 de força G ou não, excesso de pista seca, nenhum caminhão da Budel pode passar de 80 km por hora, senão já gera um dado. Excesso de pista seca em pista molhada, excesso de pista molhada, se ligar o limpador acima de 60 km por hora, já gera uma violação, já gera um dado. Excesso de velocidade em cercas. O que são cercas? Talvez mais importante do que pista seca e pista molhada. Locais onde, independente dessas situações, a velocidade da via é uma velocidade menor. São eles serras, alças de acessos, rotatórias, locais de alta periculosidade, locais onde perímetros urbanos, onde existem usuários vulneráveis. Então, o que acontece? A gente faz esse cadastro nessas regiões, existe um equipamento dentro do caminhão que, ao caminhão se aproximar desse local, vem uma voz 350 metros antes e avisa ele, atenção, área de velocidade controlada de X km por hora. Então ele já sabe que a 350 metros ele vai ter uma cerca e se ele passar daquela velocidade narrada dentro daquele período, ele vai gerar um dado de excesso de velocidade de cerca. Quando ele entrar, ele vai falar, atenção, você entrou. Quando ele sair, ele vai falar, atenção, você está saindo. Se ele ultrapassar a velocidade, gera o dado de cerca. Aqui tem um exemplo dessas cercas, mais aí, né, na nossa Regis, aqui que liga Curitiba a Londrina, a Curitiba a São Paulo, ali na Serra do 90, aqui na Serra do Azeite, locais críticos. Nós fizemos um bate com dados da Polícia Federal. Os alfinetes azuis são aonde já ocorreram algum tombamento com carga líquida. E os alfinetes vermelhos é onde a gente tem essas cercas. Ou seja, estão juntos,
está condizente o nosso trabalho, o dado está coerente. A gente colocou uma cerca onde já teve um tombamento. E aqui, talvez, do que adianta o dado gerado, coerente, se não for tratado? E de que maneira que ele está sendo tratado? Ele está sendo tratado de maneira fácil ou não? Eu tenho que fazer estudar uma Bíblia para o meu motorista entender, principalmente. Aí foi que a gente criou o ranking do motorista. Aqui vocês estão vendo, aqui ainda não é o ranking do motorista, aqui é um caso interessante do mapa de calor, onde a gente seleciona só curva brusca. Então, no mapa de calor, vocês viram que estava uma grande concentração de curva brusca na Serra São Vicente. Vocês viram ali que tinha uma região muito grande ali de curva brusca ali na São Vicente. A gente implantou uma cerca lá e depois da implantação da cerca, eu filtrei ali, após a implantação da cerca, não teve mais nenhuma. O ranking do motorista está aqui, ó. Ele começa a semana com 10 pontos. Conforme ele vai violando aqueles eventos que eu falei para vocês, freada brusca, curva brusca, excesso de velocidade, pista seca, pista molhada, ele vai perdendo pontos. E na semana eu tenho ali o ranqueamento. Eu pego os 7 dias, depois a gente vai falar um pouquinho sobre torre de controle, que é o acionamento em tempo real, que o pessoal da KMM, produto da Inestec, também nos ajuda, e o pessoal da Monisat também nos auxilia nessa parte. Então, ele tem aqui as notas. E o detalhe disso é o seguinte, eu consigo atrelar várias bases a isso. Também é um grande segredo de tratamento de dados. É eu não ficar refém apenas de uma base, mas eu criar um ecossistema. É eu linkar várias bases. Por exemplo, aqui no próximo, aqui a gente tem mostrando que o motorista tal tirou tal, tantos pontos. Aqui eu já consigo mostrar das cercas, locais onde a velocidade é diminuída, qual foi a cerca, se foi na Serra da Anchieta, a maior cerca. Selecionei ali a Serra da Anchieta, posso fazer um DSS exclusivo para a Serra da Anchieta naquela semana. Posso trabalhar com o motorista Rodrigo só na Serra da Anchieta. Eu não preciso rezar a Bíblia de novo para todos os motoristas. Eu pego o Rodrigo e trabalho a Serra da Anchieta com ele, com 2, 3 cliques. Outro detalhe, nós temos instrutores que eram motoristas e hoje atuam como professores dos motoristas atuais. Então eles têm uma carteira de 40, 50 motoristas que eles acompanham esses caras. E hoje eles são medidos pelas notas dos seus 40, 50 motoristas. Então eu estou pegando ali o instrutor Marcos Bessa, que os seus motoristas tiraram 9,33 na semana. Eu já linkei outra base de dados. Já não está mais relacionado só à telemetria, está relacionado aos instrutores. Olha quem que ele tem que tratar. Somente esse motorista que ficou no vermelho. Selecionei esse outro motorista, ele não precisa falar de freada, não precisa falar de cerca, não precisa falar de chuva, ele só vai falar sobre curva com esse motorista. Luizinho, então você precisa entrar mais devagar na curva. Se ele tivesse ali excesso de pista seca, com um clique ele consegue ver se ele estava 81, 82. Ô, João, que velocidade você anda? Ah, eu ando a 78. Vou te contar um segredo, anda a 77 que você não vai mais gerar problema para você. Isso foi até 2023, a gente trabalhando e atuando muito forte na parte de segurança. Não que hoje a gente não atue ainda, mas a gente atua muito forte, até porque a gente é muito cobrado pelos nossos embarcadores. Raizen, Ipiranga, BR, os principais players do mercado nos exigem e nos auditam muito forte com isso. Mas em 2023 houve aquele boom do combustível, do diesel, que aumentou pra caramba. E daí a gente teve que se mexer para esses dados também. ESG vindo muito forte também. Então a gente começou a trabalhar em parceria com a nossa telemetria, que é a Mix Telematics, a
controlar os eventos relacionados ao combustível. Quando a gente começou a descriptografar alguns eventos que vêm da CAN relacionados ao consumo, por exemplo, rotação, pressão do pedal do acelerador, velocidade, pisada de freio, atrelado a tempo disso daí, a gente começou a gerar alguns eventos. Aqui são os eventos, aqui em cima, que são defensores do combustível. Quanto mais a porcentagem aqui, melhor. Aqui embaixo são os eventos ofensores do combustível. Quanto mais a porcentagem aqui, pior, tá? Então são dados relacionados diretamente a ESG, emissão de carbono e consumo de combustível, tá? Eco-Roll. O que é o evento de Eco-Roll? A famosa banguela boa. Esses caminhões novos aí têm essa função. Quando ele lê a topografia leve, ele automaticamente cai a rotação para lenta e deixa o caminhão no embalo. Que jeito que a gente trata esse dado? Que jeito que eu gero esse dado? O que é o dado? É eu entender, gerar, consumir, tratar. Então, o que é eu entender o Eco-Roll? Eu entendo que o Eco-Roll é eu pegar dentro do meu sistema o parâmetro de rotação. Rotação tem que estar na lenta, ele tem que estar em velocidade e ignição ligada na lenta, e daí eu pego o tempo que ele fica dentro do Eco-Roll versus o tempo dele em viagem. Uma porcentagem. Esse cara aqui ele ficou 1,23 em Eco-Roll. Faixa extra econômica, aquela faixa entre 1.100 e 1.300, que ele consegue extrair até mais 3% do combustível. Detalhe, pessoal, muitas empresas de telemetria não levam em consideração a pressão do pedal do acelerador. De que adianta eu estar a 1.200 giros? Eles levem cuidado com a geração dos dados. Sejam peritos nos dados que vocês estão gerando. Não peguem um vendedor de melancia para gerar um dado sobre laranja, tá? Não adianta você pegar rotação, falar sobre faixa extra econômica. A extra econômica é de 1.100 a 1.300. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se eu estou a 1.200 giros e estou com o pé lá no assoalho com o acelerador, eu estou economizando? É economia? Pessoal do transporte aí me ajuda. Não, né? O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou injetando diesel num balde já cheio de diesel. Não é economia. Então cuidado com a geração dos dados. Sejam peritos nos dados. Usem os peritos nos dados que vocês estão gerando. O cara da TI, ele vai te auxiliar a gerar os dados, mas ele tem que estar junto com o cara que é perito naquilo que está gerando, tá? Então, Eco-Roll, tempo que ele gera ali. Extra econômica, tem que ter pressão do pedal do acelerador. Não pode estar mais de 60% pressionando ali, a gente imputa esse dado junto. Freio motor, é a mesma coisa do Eco-Roll, só que com uma alta rotação, pressão do pedal do acelerador acima de 1.800. Inércia, é a mesma coisa do Eco-Roll, só que sem eu estar na lenta. Dentro da faixa verde, é a mesma coisa da extra econômica com um range maior de rotação. Então, aqui embaixo, acima de 2.300 de estou estourando o motor, minutos e quantidade. Uso do pedal do freio, quantas vezes eu piso no freio. Esses caminhões aí, ó, não preciso pisar no freio. Eu controlo a distância eu cadastro a distância de segmento dele, ele automaticamente ele já mantém. Eu cadastro a velocidade cruzeiro, ele acelera, eu não preciso fazer nada. Fora da faixa verde, quantas vezes eu saí dessa condição aqui acelerando? E quanto tempo eu deixei o caminhão parado com o motor ligado? Olhem essa comparação. O motorista Anderson fez uma média de 1,67, rodou 12.700 quilômetros, tá? Gastou 7.500 diesel e injetou 19.700 quilos de carbono no meio ambiente.
Agora o motorista Vland. Vai tirar o Anderson ali. Que um fez 1,67, o outro fez 1,82. Injetou os mesmos 19.700 quilos, só que rodou 1.000 quilômetros a mais. De 12.700, ele fez 13.700, gastando quase que os mesmos 7.500 litros. Aonde que está o pulo do gato? O que um fez 1 ponto no EcoRoll, o outro fez 3 pontos tantos no EcoRoll. O que um fez 17% na extra econômico, o outro fez 30 e tantos por cento. O que um fez 6% na marcha lenta, que é um ofensor, o outro fez mais de 10%. Com um clique, a gente já conseguiu mostrar para um motorista, na linguagem dele, de que forma que ele pode corrigir a condução dele. Isso é dados. Isso é a revolução de dados. Não é eu fazer uma utopia aqui, fazer um negócio. É eu fazer o meu receptor entender a minha mensagem. Simplesmente isso, tá? E fazer com que o meio ambiente, o bolso da transportadora, ele também está atrelado a bonificações, a isso. Ele também vai receber, tem um programa de incentivo para ele. Se ele economizar, ele atingir, ele vai receber uma puta grana em cima disso. Então, mas tem que controlar. Tem que ter dados para você fazer isso daí. Falamos aí sobre o que já passou, o programa de incentivo, agora a gente vai falar sobre tempo real, tá? Em 2023 também foi um ano de muita revolução. A gente lançou o desafio aqui para a nossa gerenciadora para nos ajudar a montar a tal da torre de controle. E a gente gerou 4 pilares para começar a trabalhar em tempo real. Depois nós tivemos uma segunda atualização da torre de controle que veio a KMM da NSTEC junto. Nossos pilares é trabalhar segurança e produtividade. Primeiro pilar, produtividade. Tempo médio em cliente. Aqui, tempo médio dentro da matriz. Quanto tempo está ficando em manutenção os veículos? Se esses veículos passarem de tantas horas parado, já começa um operador a receber esse alerta e esse operador entrar em contato para entender o porquê que aquilo está passando do horário. Segundo pilar, fadiga, a câmera de fadiga, vocês viram ali lá no começo, que pega a expressão, o motorista é alertado, mas e se esse motorista tomar por decisão não parar? Um operador também lá da torre vai ser alertado e com o time de SSMA e segurança e logística vão tomar uma decisão, dependendo de onde o motorista está, de que velocidade ele está, com que equipamento, com que produto ele está. Aqui a gente traz uma imagem bem legal relacionada aos dados, tá? Bem simples. O tratamento o tanto de fadiga que a gente tem no dia, na semana e no mês. O tratamento que eu vou dar para um cara que apareceu uma vez no dia isolado é o mesmo que se a Gislaine aparecer no dia, a Gislaine que já é recorrente no mês, isso fica numa TV lá na transportadora, então é diferente, porque já é recorrente. Aquele painel de telemetria que vocês viram na semana, ele aparece aqui também, mostrando do dia quanto que fica. Aqui a parte de jornada, então aqui é produtividade pura. Ele não pode passar de 4 horas e meia movimentando, ininterruptas. Aqui é movimento diário, ele não pode passar de 10 horas dirigindo, atendendo à lei. Então, conforme ele vai se aproximando, ele vai passando, ele vai ficando vermelhinho e já cai numa grid para o operador também. Direção contínua, não pode passar de 4 horas e meia, ele vai gerando. Pernoite, é 11 horas, não é 11 horas e 40. Passou, fica vermelho, gera lá para o operador. Descanso semanal é 36 horas, não é 40, então já gera também. Alimentação é 1 hora, não é 1 hora e 20. Então já tem um operador atuando ali em todos esses dados.
Isso, nossa GR, como eu falei, nos ajudou. E um segundo passo foi esmiuçar a produtividade. Aí entrou a KMM da Monisat, que nos ajudou com esses painéis aqui de performance. Primeiro, performance de descarga. Quando o meu cliente ele é mapeado através de polígono e o caminhão entra, ele já começa a contar o tempo de descarga lá dentro. Então eu começo a medir quanto tempo ele está lá. E eu começo a ver quantos veículos. Quantos veículos eu tenho a menos de 8 horas em descarga, entre 8 e 10 horas em descarga, entre 10 e 12 horas em descarga e acima de 12 horas. Esse é o painel de descarga. Aí eu tenho por operação, por programador, por cliente, eu consigo mostrar para o meu comercial, cara, você vai fazer, esse cliente está te pedindo desconto? Beleza, mas dá uma olhada lá, porque está ficando muito caminhão parado lá. Aí a mesma coisa, só que na carga. Às vezes o cliente tem uma performance boa na descarga, mas na carga ele está me atrasando. E daí, se ele está me atrasando na carga, é a mesma tela, ele pode me atrasar também no meu transit time. Aqui eu controlo a viagem, o tempo de viagem. Se ele, porque isso está integrado com o rastreador, tá? Então vejam o ecossistema gerado. O rastreador é integrado com o TMS, que é integrado com a gerenciadora, que é integrado com as câmeras, que é integrado com tudo. Então aqui, conforme o rastreador ele posiciona dentro do TMS, ele já mede se a viagem, se eu falei que a viagem vai terminar hoje às 3 horas da tarde e agora é 2h30 e eu estou a 100 quilômetros do meu cliente, não vai dar tempo. Por quê? Porque eu falei que ele roda 55 quilômetros nessa rota. Então não vai dar tempo, porque se eu estou a 100 eu só tenho mais meia hora, não fecha a conta. Então ele vai dar atraso na viagem. Quantas viagens eu tenho atualmente, quantas que estão atrasadas já e quantas podem gerar um possível atraso. E quantas sem atraso nenhum por cliente. Aqui ele esmiuça por programador, também cai numa grid, também é acionado dentro da torre pela equipe. Aqui, pessoal, vou passar mais um. Foi um desenvolvimento pesado que nós fizemos e é uma evolução para o nosso 2025. Esse movimento de 2019 até 2024, de trazer os dados para dentro da Budel, não foi em vão, porque a gente quer trabalhar o 2025 pesado na inteligência artificial, em ensinar essa inteligência artificial a ler os nossos dados e responder as perguntas dos nossos funcionários. Então, o que é o nosso 2025? O meu gestor de compras perguntar para a IA qual é o fornecedor que dá mais prazo para aquele produto dele. É o gestor de logística perguntar naquela semana qual caminhão é mais adequado para aquela carga. Porque às vezes eu estou com um caminhão a 100 quilômetros daquela carga e um a 200. Mas o de 100 tem que fazer descontaminação, o motorista não está de folga, então nem sempre o mais próximo é o mais adequado. E o de 200 já está prontinho. É carga líquida, é carga perigosa, então tem todos esses... É muitas condições no químico. Então a gente quer fazer com que a própria inteligência faça isso. O Data Lake da KMM, a gente fez um desenvolvimento pesado para gerar essa visão aqui, aonde estão as cargas, através da central de pedidos sendo imputados, e aonde estão indo os caminhões. Então, nessa região aqui, por exemplo, da Bahia, eu tenho muita carga e não tenho caminhão indo para lá. A gente aciona a programação. Aqui eu tenho muito caminhão indo e não tenho carga. A gente aciona o comercial. Isso por programador, por cliente, eu consigo ter uma visão, consigo ter as visões futuras, consigo saber o tempo médio que eu estou atuando. E nada disso, a gente fala lá que nós, geradores de dados, somos os que trabalham atrás das cortinas desse show, né? Quem está no palco ali são os nossos motoristas.
Então, do que seria se eles não tivessem acesso a esses dados? Foi por isso que a gente começou a utilizar também da KMM o GoDrive, que é o aplicativo dele, onde ele consegue consultar os dados dele. Quantos quilômetros ele rodou, ele consegue consultar as viagens que ele fez. O CTE já sai ali, ele pode passar em qualquer posto e imprimir. As multas que estão no sistema caem ali também. O olerite dele cai ali. E eu acho que a KMM nem sabe da força que tem esse aplicativo quando a gente começou a atrelar o Google Drive dentro dele. A gente começou a colocar formulário do Google Forms, a ferramenta do My Maps, a gente colocou os pontos de parada não autorizados através do My Maps, colocamos planilhas dos Sheets, trazendo dados do banco de dados atrelados aos Sheets. Então a gente fez PowerPoints, as DSS caem em tempo real ali, os diálogos semanais de segurança, página de notícias, sugestões, estão todos aqui dentro do aplicativo. Vídeos, projeto nosso de barriga de aço que chama, que vai um personal lá fazer vídeos com o caminhão para os motoristas. Está tudo aqui inserido dentro do aplicativo que ele pode consultar. Manual do motorista, o MTR, ele pode solicitar revisão de qualquer coisa ali através dos formulários que a gente cria lá dentro. Está tudo dentro do aplicativo. Então, eu não estou aqui para fazer comercial de ninguém, eu falei de vários sistemas aqui. Eu vim aqui para mostrar o ecossistema integrado para falar dos dados, a integração dos dados. Queria agradecer a atenção de vocês e abrir aqui essa parte para pergunta, se alguém tiver alguma, mas eu preciso colocar o fone primeiro para ouvir vocês aí e tem que falar no microfone, né?